Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente vai conhecer um pouco do trabalho da psicóloga especialista em envelhecimento, Zina Costa. Ela é fundadora e presidente da ONG Acolher Instituto, que se dedica à capacitação de quem cuida de crianças e de idosos. E é também uma participante ativa de fóruns, comissões e conselhos ligados aos direitos dos idosos. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Zina. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do que a gente tem tentado fazer na cidade, tem feito e tem tentado fazer na cidade em relação aos direitos da pessoa idosa, principalmente no que diz respeito à política pública local. Muito legal. Agora conta para mim, né, uma coisa que me deixou curiosa quando eu estava ali pesquisando sobre a sua vida, em que momento, né, da sua trajetória apareceu esse interesse, essa vontade de lutar e de militar em favor dos direitos dos idosos? É uma longa história, eu vou tentar fazer ela bem curtinha. Bom, a minha mãe teve um diagnóstico de Alzheimer já quando eu tinha um tempo de fundação do Instituto, né, do Acolher Instituto. O Acolher surgiu na minha vida quando eu terminei a faculdade de psicologia, que já foi uma faculdade um pouco tardia, né, eu terminei aos 45 anos, e aí eu comecei a fazer empreendedorismo social. Nem sabia ainda direito o que era isso, não planejei, mas aconteceu. Quis Deus que eu começasse por essa área. E na época do Acolher, a gente começou tratando de crianças, como você disse, não exatamente da criança, mas ajudando a capacitar pessoas que cuidavam das crianças nas escolas. Era uma formação muito específica. A gente percebeu, a minha filha é pedagoga, e ela trouxe para mim que existia um vácuo no aprendizado da psicologia que não dava capacitação técnica para cuidar de bebês nas escolas, e já existiam muitos berçários. E eu, como empreendedora, entendi ali uma dor, né, das escolas em oferecer um serviço de qualidade para cuidar de bebês. E a gente montou um curso multidisciplinar, deu muito certo, as escolas começaram a usar, na verdade, os nossos serviços, né, a capacitar os seus profissionais, e nessa trajetória estava indo muito bem, muita dificuldade para fazer serviço social, né? E aí a minha mãe teve um diagnóstico, 5 anos depois que eu havia fundado o Instituto. E com esse diagnóstico de Alzheimer, eu entendi que eu teria que me desdobrar para ser a cuidadora familiar que eu pretendia ser e também para tocar as atividades do Instituto. Na época eu dei uma encolhida, né, eu fazia além de capacitação, atendimento também, tanto para a criança com dificuldade de aprendizagem, quanto para os pais, orientação de pais, etc. Então eu parei toda a parte clínica, que eu fazia em parceria com os colegas, e fiquei só com a capacitação de berçário, para manter a ONG viva. E o cuidado foi exigindo mais de mim, né? Foi exigindo mais de mim e era a minha prioridade. Eu mantive uma cuidadora profissional para ficar durante a semana, no horário comercial, para eu poder trabalhar e preservar a minha saúde mental, porque isso é um ponto para ser considerado. E aí, cuidando dela, alguns anos depois, não imediatamente, eu acabei caindo no conselho, né, no Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Como? Eu fui convencida por Deus para abrir um curso de cuidador de idosos. Eu achava que não cabia na minha vida, eu achei que não dava para eu conciliar cuidado com a minha mãe, gestora da ONG, que não tinha sustentabilidade, que eu tinha que fazer, eu não tinha nenhum convênio público, como aliás ainda não tenho, e os cuidados dela, eu achava que não cabia isso, mas a falta de qualificação profissional de cuidadores acabou me convencendo de fazer o curso. E
que é o principal desafio, por exemplo, para cuidar de um idoso? Muitos, são muitos. Assim, são tantos que eu fiz recentemente um projeto chamado Escola de Filhos. E eu chamei Escola de Filhos, capacitação integral para cuidadores familiares e profissionais. Porque às vezes a pessoa contrata um profissional e ela não se vê cuidadora, a pessoa da família, porque ela contrata alguém para fazer a parte do cuidado. Mesmo que a pessoa não esteja ali no dia a dia com a pessoa idosa, se ela, vamos dizer, supervisiona, se ela contrata alguém, ela já é o cuidador responsável, né? O familiar responsável. Então, são muitos desafios. Eu recebo frequentemente, pessoas procurando indicações de cuidador, famílias. E eu digo, não posso indicar. Por que eu não posso indicar? Porque são 3 envolvidos, no mínimo. O cuidador familiar, o cuidador profissional e a pessoa idosa. Então, primeiro, conciliar as expectativas e as necessidades dessas 3 partes já é muito difícil. Então, o acerto tem que ser entre elas. Eu posso até fazer, mas de forma profissional. O que eu quero dizer com isso, né? Com custo. As pessoas querem indicação, mas elas querem sempre um trabalho gratuito, né? Isso é, assim, quando liga, principalmente para uma ONG, elas esperam que tudo que elas vão receber ali é gratuito. E isso é um grande desafio. A parte financeira. Por isso que eu luto tanto pela questão das políticas públicas, porque as famílias culturalmente não foram preparadas para cuidar. Então, quando você pergunta qual é o maior desafio, não só a pessoa perceber que chegou a hora de cuidar, mas ela estar preparada para que aquele momento possa acontecer. Não é que vai, mas ele pode acontecer, né? Nem todas as famílias passarão, né, por um problema mais sério, como eu passei, que foi uma demência. Minha mãe era uma pessoa super ativa, autônoma completamente, morava sozinha, inclusive esse foi um dificultador, né, de entender o momento da intervenção, né, e o aceite da parte dela, porque o Alzheimer não é uma doença que, vamos dizer assim, tira toda a capacidade cognitiva da pessoa de uma vez, não, muito pelo contrário. E essa progressão, né, infelizmente, do declínio cognitivo faz que seja muito mais difícil você saber a hora certa de intervir e exige muito mais do familiar, de empatia. Vai além da empatia, tá? Empatia é uma palavra muito pequena para o familiar em relação à pessoa idosa, para entender e conciliar. E era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Em que momento o familiar tem acende aquela luzinha, meu Deus, eu preciso contratar, eu preciso de um cuidador para me ajudar, né? Porque nem sempre a pessoa consegue fazer tudo aquilo sozinha, oferecer todos os cuidados, como você falou, você tinha um trabalho no instituto, então você tinha uma série de atividades. Em que momento, né, que uma pessoa, por exemplo, com um tipo de demência como Alzheimer, precisa da assistência de um cuidador? Então, é gradativa. Assim, lógico que vai da aceitação da própria pessoa idosa. A gente tem que ter estratégia enquanto familiar para começar a introduzir o cuidado, de maneira que a pessoa idosa não perceba que ela está perdendo autonomia. É uma coisa que vai acontecer aos poucos, ela perder a autonomia, mas ela ainda tem. Então, a gente pode começar, né, foi a estratégia que eu usei, com o acompanhante, para pequenas atividades. E aí você vai ampliando o tempo desse acompanhante na medida que a necessidade vai aumentando e que esse acompanhante vá identificando para a família como esse idoso se movimenta nas atividades da vida diária, né? Você falou assim, com que você, lá no Instituto, tem curso de capacitação para cuidador de idosos, você tem cursos e atividades que são pagos e gratuitos, né? Sim. Fala um pouquinho também do que tem, por exemplo, de gratuito que a população, de modo geral, pode acessar.
Tá. Hoje a gente tem atividades com idosos ativos, né? Com pessoas idosas ativas. Eu tenho uma atividade às segundas-feiras, a gente faz dança sênior. Todas as atividades que a gente tem lá, só fazendo um parênteses, elas hoje estão focadas no envelhecimento ativo e saudável, que é um pilar que eu defendo para garantir que a pessoa preserve a saúde mental o máximo do tempo possível. Então, além das atividades, né, toda atividade, além dela estar baseada nesses pilares, a gente faz psicoeducação. Tá? Então, eu sempre estou trazendo para a população que vai lá, que frequenta o nosso espaço, um espaço pequeno, mas a gente sempre leva esse conceito do quanto ela pode ser protagonista da própria saúde, quanto ela pode preservar a própria saúde, porque, vamos dizer assim, o desejo da pessoa idosa nunca é depender de ninguém. Né? Então, toda pessoa idosa quer não depender. Então, o que eu tenho gratuito hoje, voltando à sua pergunta? A dança sênior, a gente já tem a dança sênior já há algum tempo, com uma parceria com a dona Virgínia, que é a nossa, vamos dizer assim, é uma mentora da dança sênior, tá? Ela praticamente abraçou a dança sênior em Guarulhos e já fez muitos discípulos, digamos assim, que é uma atividade que a pessoa idosa faz sentada, mas trabalha várias funções e habilidades cognitivas. A gente tem logo depois dessa, no mesmo dia, nas segundas à tarde, a oficina que a gente chama de Movimenta a Mente, que é de estimulação cognitiva mesmo, aí através de jogos, de brincadeiras, de testes que a pessoa faz para ver como que ela está em todos os aspectos da cognição, né? Atenção, memória, estratégia, planejamento e outras tantas que a gente usa no dia a dia. Depois a gente tem um projeto novo, que a gente está com 2 turmas, uma de quarta, outra de sexta-feira, de inclusão digital. Esse é um projeto que a gente tem aprovado no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com carta de captação de recurso, para ampliar esse projeto, porque ele tem sido gratuito para a população, mas a verdade é que a gente não tem sustentabilidade nele. Então, de vez em quando eu recebo um outro voluntário, mas normalmente sou eu mesmo que aplico as oficinas para ensinar os idosos a usarem o celular, que é uma questão importante hoje, né? Você falou para mim que vocês fazem esses cursos, essas atividades para idosos ativos. Como que você define o idoso ativo? Quando ele mesmo busca o serviço. Essa, vamos dizer assim, é a maneira mais simples de falar sobre isso. Primeiro, infelizmente, eu estou no 2º andar. Na pandemia, eu perdi totalmente a sustentabilidade e acabei, também por conta do agravamento da saúde da minha mãe, eu acabei ficando ali numa sala, no 2º andar. Então, isso já impede, né, a acessibilidade já impede que eu atenda pessoas com outro perfil. Então, a pessoa precisa subir algumas escadas e ter vontade de participar. Então, esse é o fundamental. E aí, eu também participo, né? Porque lembrando que eu também sou velha. As pessoas ficam pensando ali em cuidar dos termos, pessoa idosa, terceira idade, e eu defendo ser velha. Eu sou velha, né? Eu tenho 66 anos. Então, eu me misturo. Então, eu pratico atividades em praça, junto com pessoas idosas, como eu, né? E aí eu chamo as pessoas para participar. Participo dos grupos de WhatsApp junto com elas e vira e mexe ali eu faço um convite para várias atividades, não só para o que eu faço no acolher, mas eu às vezes faço atividades fora, né? Quando sou convidada, quando cabe, né? No horário, etc. E aí a gente entrega isso também. Bom, a sua história de vida, né? Você terminou a faculdade com 45 anos, já serve de estímulo para as pessoas. Olha, gente, olha como eu sou ativa. Dá para ser ativo, não há um limite de tempo para você começar alguma coisa, né? De jeito nenhum. Estudar faz parte de um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável, que é a aprendizagem ao longo da vida. E eu também sou testemunha disso.
né? Porque depois da faculdade eu fiz um MBA em Sistema de Gestão Integrado, pensando na responsabilidade social e o quanto as empresas poderiam agregar para a saúde das pessoas. Depois eu fiz uma pós-graduação em empreendedorismo social e negócios de impacto social. Aí tem um monte de cursos pequenos, né? Fiz gerontologia no IPGG 2 vezes, já promovi esse curso aqui em Guarulhos, em parceria com o IPGG, e também fiz um curso de especialização em estimulação cognitiva para pessoas idosas, de letramento digital. Então, assim, eu continuo estudando. É muita coisa. É muita coisa. E a gente vai saber muito mais sobre o trabalho da nossa entrevistada de hoje, mas no segundo bloco, você que está aí acompanhando o programa, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando a psicóloga especialista em envelhecimento, Zina Costa. Zina Costa também, que é fundadora e presidente do Acolher Instituto e participa de uma série de, enfim, conselhos, fóruns e também comissões ligadas aos direitos dos idosos. Zina, você contou para a gente um pouquinho da tua vida, falou também do Instituto. Agora eu queria que você contasse para a gente, né, dessas entidades, quer dizer, você coordena o Fórum Popular, né, da pessoa idosa. Queria que você contasse como é que funciona, como que os idosos podem participar. Bom, vamos lá. O Fórum é um movimento popular, como o próprio nome já diz. Eu conheci o Fórum depois de ter ido ao conselho, fui ao conselho, comecei falando ali que o conselho apareceu na minha vida quando a gente montou um curso de cuidador de idosos. Porque eu estava procurando assistentes sociais, mas que tivesse ligação com o envelhecimento humano, que pudesse apresentar as políticas públicas locais para o cuidador. E aí eu acabei caindo lá no conselho, que foi o único lugar que eu achei pessoas qualificadas para isso. O conselho, eu vou começar ao contrário, posso? Pode, Falando claro. do conselho primeiro, depois eu falo do fórum. O conselho, ele é formado por pessoas da sociedade civil e pessoas do poder público. Então, são cadeiras, né, das duas partes, a gente chama isso de bipartite, né, porque o conselho ele tem que ter a opinião dos dois lados para poder orientar e aprovar as políticas públicas. Então, ali naquele espaço, eu fui para me apresentar, tive uma fala no final da reunião e percebi que ele era bem engessado, que ele tinha uma pauta pré-definida. E naquele lugar, que eu também consegui o apoio de uma assistente social que veio a ser educadora no nosso curso, Regislaine, eu conheci, me falaram no fórum, olha, tem uma coisa parecida com essa, só que não é assim tão engessada, né? Quer dizer, não tem uma pauta, eu estou falando engessada, mas é a pauta definida, né? É uma pauta mais aberta, onde se ouve a opinião dos idosos, onde você também fala, e tinha uma reunião logo na sequência dessa minha primeira visita. E aí fui na reunião do fórum. Tão importante é o fórum que eu quebrei vários paradigmas no dia que eu visitei o fórum. O fórum, naquele dia que eu visitei, tinha a presença de uma assistente social, na época, Célia O'Hara, que hoje já não está nessa área, está na prefeitura ainda, mas não nessa área, e ela estava apresentando os serviços do SUS para as pessoas idosas. E ali eu descobri que eu era preconceituosa. Eu já cuidava da minha mãe ali há algum tempo, e a minha mãe tinha convênio. Quando ela mesma cuidava de si, ela usava o SUS. E assim que eu comecei a cuidar dela, eu achei aquilo absurdo. Ela ia às 5 horas da manhã, numa fila, para poder passar num médico, se ela tinha um médico num convênio, ou seja, parei de usar o SUS.
e comecei a usar o convênio. E naquele dia eu percebi que o SUS tinha serviços que poderiam me auxiliar, tanto financeiramente falando, porque tinha insumos que eu comprava, desde medicamento que eu poderia estar pegando no posto, quanto fralda e outras coisas que de repente poderiam surgir no decorrer do meu cuidado. E essa, vamos dizer assim, essa descoberta, ela foi tão valorizada por mim que eu quis entender como o fórum funcionava. E aí eu descobri que todos eram voluntários, né, que se marcavam uma data, as pessoas se organizavam minimamente e iam para aquele espaço discutir direitos. Eu falei, eis-me aqui, né, como a gente fala para Deus, eu agora também sou voluntária. E aí comecei a participar das primeiras reuniões depois essas reuniões eram feitas ali no Adamastor, que pena que a gente não tem mais tanto acesso, fica aqui uma dica, né? O Adamastor era um lugar muito interessante para a gente juntar as pessoas idosas de todos os pontos da cidade. Então aconteciam ali essas reuniões com uma certa frequência. E se traziam temas sempre muito importantes para a pessoa idosa. Trazia sempre um palestrante ou alguém do poder público para explicar alguma política pública que fosse de interesse. Ao final dessas reuniões, a gente ouvia as pessoas idosas nas queixas delas, ou sobre aquele tema ou sobre qualquer outro. E as pessoas que estavam ali, a gente sempre tinha a presença de alguém do poder público ou mais, né? A gente sempre convidava. Mas um ou outro vinha e isso acabava sendo um impulso para gerar mudanças naquela área. E aí surgiu durante o período do fórum, né? O fórum ele hoje está muito enfraquecido, a gente deve voltar agora às atividades desde a pandemia. Porque a pandemia, a gente sabe, deixou os idosos em casa. Eu insisti em fazer o fórum de forma virtual, aí eu caí em outro problema, que era a falta de conhecimento tecnológico, que inclusive inspirou os meus projetos futuros em relação à inclusão digital, né? Porque eles não podiam participar porque não sabiam, né? Além de todo o terrorismo que eles estavam vivendo, né, o medo de né, se expor a qualquer risco e de morte, né, o risco de morte era muito presente. Então, naquele momento, até aquele momento, a gente conseguiu tocar dessa forma e com certa frequência. Depois da pandemia, a gente perdeu essa condição, até porque também perdemos força. Aqui em Guarulhos, a gente acompanhou vamos dizer assim, a inauguração da Secretaria de Direitos Humanos. E dentro dela, a Subsecretaria de Política para o Idoso, que a gente também acompanhou desde o seu nascimento. Essa subsecretaria, quando ela conheceu o fórum, ela também gostou muito, ela também foi da mesma opinião que eu. Um parênteses, eu continuei participando do conselho como ouvinte. Eu não deixei de participar do conselho para participar do fórum, passei a participar dos dois. Eram espaços de discussão diferente e de possibilidades diferentes, e eu entendi que tinha valor nas duas. Então, assim, houve uma paralisação das atividades do fórum desde a pandemia, ainda não voltou. Então, a gente tem feito, eu tenho tentado fazer, porque o que aconteceu na pandemia? Eu perdi os meus colegas voluntários. E eu não desisti do fórum, eu continuo confiando no fórum. E aí a gente está tentando algumas coisas. Já tentei fazer fórum itinerante, já que o Adamastor fechou as portas para esse tipo de atividade. Hoje a gente não consegue agenda no Adamastor, né? Não sei o caminho, sei que a gente não consegue agenda. Então, a gente passou a ir aonde o idoso está. Então, essa tem sido uma defesa minha, que eu também aprendi com esse movimento, que a pessoa idosa ela não gosta tanto de se locomover, mesmo as ativas, tá? Porque tem dificuldades de N tipos, né?
o tempo, o frio, o calor, a chuva de repente, o ônibus, o motorista do ônibus e várias, né, tem várias questões. Então, é mais fácil você levar discussões aonde a pessoa já frequenta do que você chamar as pessoas para irem num lugar. Então, eu comecei a fazer esses movimentos itinerantes, mas eles não tinham a mesma, vamos dizer assim, a mesma audiência. Então, fica aqui a dica para o nosso telespectador, né? A participação do fórum, aquilo que daqui para frente vocês vão ver de chamadas, né? Para que prestem atenção e participem, porque é um movimento de participação popular muito importante. E, assim, nesse período que você conseguiu conversar, né, com os idosos e ouvir as necessidades deles, quais são as principais demandas dos idosos aqui de Guarulhos? Eu vou falar uma que a gente teve êxito, né, que foi lá do passado, que já está precisando de reciclagem, né? Mas para você ter uma ideia do quanto esse tipo de movimento pode ser importante para influenciar a política pública, uma das coisas que os idosos sempre reclamavam era do ônibus, do comportamento do motorista e na época até do cobrador do ônibus em relação à pessoa idosa e da própria população, né, que acha que idoso tinha que estar em casa de manhã cedo, que ele não trabalha, ele não precisa estar no ônibus, né? Então, as pessoas são muito cruéis com as pessoas idosas e, assim, cruéis e tem a dita falta de empatia, né? De se colocar no lugar e saber que todos nós ficaremos idosos, né? Eu fiquei no decorrer. Não era, eu fui ficando idosa na medida que fui lutando contra isso. E aí, assim, eles reclamavam disso e a Subsecretaria de Política para o Idoso, em conjunto com a de deficiência, acabou criando um projeto para qualificar os motoristas. Foram mais de 1.000 condutores qualificados para ter um atendimento diferente. E eu estou falando isso porque já precisamos de reciclagem. Não, é muito importante sempre tocar nesses assuntos, porque se você, enfim, faz um curso e não volta a esse tema, as pessoas acabam, né, esquecendo, perdendo o interesse, perdendo a atenção. Isso. Agora, outra coisa importante, você também faz parte da comissão de organização, né, justamente da conferência municipal, né, dos direitos da pessoa idosa, que depois também vai ter uma conferência estadual e outra federal. Bom, explica para a gente qual que é a importância dessas conferências para a geração de políticas públicas. Então, desde 2016, então, eu sou ouvinte do conselho. Entre ouvinte e conselheira, eu já sentei nas duas cadeiras várias vezes. Já fui conselheira, hoje sou conselheira na cadeira do idoso munícipe, tá? Então, eu não sou conselheira pelo acolher, né? Não represento a entidade no conselho, mas represento a pessoa idosa. E aí, como conselheira, e já participante da última conferência, a última conferência que tivemos em Guarulhos foi em 2019, eu ajudei na época a construção, a preparar os documentos, né, a entender regimento, essa coisa toda. Na época, em 2019, aqui eu já vou falar um pouquinho do formato, tá? A conferência municipal, ela discute eixos baseado em um tema que foi definido lá em Brasília. Vem de Brasília para o Estado distribui os eixos e o tema para os municípios fazem as suas conferências e pré-conferências, quando é o caso. Essas conferências elegem delegados, esses delegados vão defender essas sugestões de alteração de política pública no Estado e, se for o caso, também na nacional. Então, em 2019, eu fui facilitadora de um eixo e ali eu fui eleita delegada, aí participei da conferência estadual do ano seguinte e depois fui para a conferência nacional também, que foi virtual na época por conta da pandemia.
atualmente, por que que eu estou na comissão organizadora, né? Eu sou inclusive coordenadora dessa comissão, porque poucas pessoas da política pública têm experiência em conferência. E a conferência, ela é de uma importância enorme na hora de você fazer alterações ou fazer sugestões de política pública para que realmente as coisas se modifiquem. Você perguntou antes, o que que as pessoas mais falam? Elas falam muita coisa, muita coisa. Uma delas é o atendimento integral, de cuidado para a pessoa idosa. A gente não tem isso, claro, nem no município, nem no estado e nem no país. Isso ainda é vamos dizer assim, um motivo de muita preocupação de quem está do outro lado, porque percebe, a gente que estuda, que o anúncio da longevidade já é antigo para o mundo todo. As estatísticas são muito preocupantes e a gente não tem nenhum trabalho de psicoeducação. A nossa população desconhece os riscos, né? A gente sabe da conquista, nós estamos vivendo mais. Agora, o que quer dizer essa conquista? Quantos riscos que estão caminhando junto com a conquista? E as famílias também não sabem. Você falou que a gente está vivendo mais. Só que uma informação, Guarulhos tem aí cerca de 180 mil pessoas com 60 anos ou mais. É bastante gente, né? E essas pessoas, enfim, né? A cada década que passa, vão ali avançando a idade. Essa pirâmide tem ali uma previsão, inclusive, de inverter. Já está quase invertendo. Está quase invertendo, né? Ou seja, a quantidade de idosos está superando a quantidade de jovens até, né? De crianças e adolescentes até 14 anos. Mas uma coisa, o programa passou muito rápido, né? A gente já está já no final. É muita coisa interessante para a gente falar. E você estava comentando com a gente sobre ali as atividades, né, do Acolher Instituto. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo a gente, se elas quiserem participar, né, enfim, da dança, dessas atividades de cognição, né, para poder ali trabalhar com a memória, como que ela pode fazer? Bom, nós temos duas coisas importantes aí, do Acolher Instituto e da conferência. Vamos lá. Acolher Instituto, primeiro, nós estamos ali na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Cocaia, é um endereço fácil, número 713, estou em cima da Ultrafarma. O telefone a gente depois passa aí na legenda, né, que eu acho que ninguém vai anotar dessa forma, e tem também as nossas redes sociais, @Acolher Longevidade, @Acolher Instituto, temos canal no YouTube, também perfil no Instagram, no Facebook, temos o site, temos um portal chamado Portal da Longevidade, que tem ali muita coisa também. É só entrar em contato com a gente que a gente vai descobrir aí qual é o caminho para a pessoa participar. Tanto a pessoa idosa quanto técnicos e voluntários que queiram fazer parte do projeto, porque a gente precisa de braço. Conferência, que é um assunto importantíssimo. Nós temos 2 momentos já agendados. Dia 11 de abril, vamos ter a pré-conferência técnica. Esse termo fui eu que defendi, porque tem assuntos, tem eixos que têm que ser discutidos nas conferências, que a gente precisa da participação de técnicos, de pessoas que já trabalham no serviço para idoso. Não é? Porque nós vamos falar de fortalecimento de financiamento da política pública. Nós temos que falar de enfrentamento de violência. Hoje eu faço parte da comissão de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, a gente recebe lá as demandas do Disque 100, né? E vamos falar também do fortalecimento dos conselhos nesse pré-conferência técnica. Vai ser dia 11 de abril, das 9 ao meio-dia, ali na Universidade São Judas. E dia 9 de maio, aí a gente vai ter a conferência, aí é o dia todo, ainda não temos local definido, estamos batalhando aí por um local, mas a data já está fechada, o horário também das 9 às 17 horas. E as pessoas podem participar, os idosos principalmente? Todos. É isso aí, gente, informação fresquíssima, né? A nossa entrevistada, a Zina, trouxe para a gente. Eu agradeço você, Zina, eu que agradeço vocês pela oportunidade de trazer coisas tão importantes, né? De ser ouvida, porque tem muita coisa para a gente fazer.
Muita coisa. E o nosso poder público também, essa casa é uma casa que também precisa conhecer essas demandas. Isso aí, a gente agradece também você, telespectador, telespectador internauta, que ficou conosco até agora. E eu aproveito para convidá-los para as próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!